Oh, olá, tudo bem? Pois é, meu povo, você viu? Ouviram? Tava curtindo a música Amigo é pra essas coisas. Então, vamos lá, né? É um prazer estar aqui novamente junto dessa galera magnífica e perguntando assim: quem sou eu? A música lá no fundo era amigo para essas coisas, né? Mas quem sou eu? Eu sou o Barbosa, para quem não me conhece, escritor, jornalista, pesquisador, historiador e buscador. Como eu sempre digo, curioso. Curioso serve para isso. E eu quero saber se eu posso contar contigo aí, né? Enquanto a gente está conversando, vá lá no seu cantinho direito aí, tem um espacinho vermelho, tá lá, escreva-se. Aí você escreva lá, clica lá, escreva-se, aí vem o sininho, você clica no sininho e depois aparece lá uma janelinha, tal, você clica lá todas, pronto. Tá me ajudando. Ô, ajuda eu, pô. Oi, isso é jargão, hein? Isso é jargão aí que alguém fez. Mas é isso aí. Então, eu espero contar contigo lá. Depois você dá um joinha lá que tá tudo bem. Continuamos sendo os amigos. E me perguntam quem sou. Geralmente, nós vivemos na busca, né? Nesse ditado aí do quem sou. Quem sou eu? De onde vim? O que eu faço aqui? Para onde vou? É bem, é bem por aí mesmo essa as perguntas que nos restam, né? Ou seja, que a gente inicia de todo lado. Então hoje nós vamos falar sobre meditação. É um ponto de partida para tudo isso aí, sabe? É um ponto de partida. Pegamos, para quem não sabe, o que é meditar. É hora que você conversa contigo mesmo, né? Meditar significa me dizer. Então é hora que eu converso comigo mesmo. Então, a meditação pode ser definida como uma prática na qual o indivíduo utiliza técnicas para focar sua mente num objeto, pensamento ou atividade em particular, visando alcançar um estado de clareza mental e emocional. Sua origem é muito antiga, remontando às tradições orientais, especialmente a yoga. Mas o termo também se refere às práticas adotadas por alguns caminhos espirituais ou religiões, como o budismo, o cristianismo, entre todas, não? Textos orientais consideram a meditação como instrumento que leva em direção à libertação. Também. Entre tudo existe toda a história, né? Tem a etimologia. O que é etimologia? O termo em Pali utilizado para referir-se à meditação é bhavana, que significa cultivo. O termo meditação foi utilizado como palavra para traduzir práticas espirituais orientais, referida pelo termo
dhyana no budismo e no hinduísmo. Estudiosos notaram que o termo meditação, no seu uso contemporâneo, é paralelo ao significado do termo contemplação no cristianismo. A história, de onde vem, por quê? Os Vedas hinduístas estão entre as primeiras referências escritas sobre a meditação. Outras formas surgiram associadas ao confucionismo, era de Confúcio, né? O taoísmo, que é o Tao, na China, assim como o hinduísmo, o jainismo e budismo, no Nepal e Índia. No terceiro século depois de Cristo, Platino havia estabelecido técnicas para a meditação. No Ocidente, mesmo 20 anos antes de Cristo, dentro do Império Romano, o Fílon de Alexandria nomeou práticas espirituais que envolviam atenção e concentração. Já no século XII, o sufismo utilizava de palavras sagradas e métodos específicos para a meditação, como o controle da respiração. Respira fundo. E aí você vai, né? A existência da interação com indianos, nepalenses ou sufis pode ser uma indicação pela abordagem cristã ortodoxa ao essicasmo, desenvolvida principalmente na Grécia entre os séculos X e XIV, mas não foram encontradas provas concretas. A meditação cristã, praticada sobre o século VI, foi definida pelo monge Guigo II, século XII, com os termos leitura, reflexão, oração e contemplação, e teve seu desenvolvimento continuado no século XVI, diante a Inácio de Loyola e Teresa de Ávila. Esse Inácio de Loyola, qualquer hora a gente precisa discutir a respeito dele, tá? Mas vamos lá. Tem uma definição. Geralmente tudo tem suas definições, né? A definição de meditação pode variar de acordo com o contexto em que se encontra, variando de qual religião tem origem ou se é usada de maneira secular. Em meio acadêmico, a meditação já chegou a ser dividida em dois tipos de abordagem. Atenção focada compreende a concentração voluntária num objeto, respiração, imagem ou palavras. O outro tipo, o monitoramento aberto, envolve uma observação não reativa do conteúdo da experiência que ocorre num dado momento. Algumas definições de que é meditação estão relacionadas a uma prática ou técnica. Outras vezes estão relacionadas a uma explicação de um estado de consciência ou simplesmente são usadas como um verbo.
Algumas distintas definições que normalmente são usadas para a meditação são: prática de focar a mente em um único objeto, por exemplo, em uma estátua religiosa, na própria respiração, em um mantra. Uma abertura mental para o divino, objetivando a orientação de um poder mais alto. Um estado de silêncio que é vivenciado quando a mente se torna vazia, sem pensamentos. Contemplação da realidade e seus aspectos, com a impermanência, por exemplo, desenvolvimento de uma determinada qualidade mental como energia concentrada pela atenção, bondade, etc. Pensamento sustentado e aplicado em um tema, como na meditação cristã. Ainda que algumas definições de palavra, meditação, meditação, usada por diferentes religiões, sejam bem diferentes e até mesmo contraditórias. É ponto comum que apontem para uma realidade interior e o desenvolvimento, compreensão desta realidade. A compreensão do que é a meditação deve ser feita sempre dentro do contexto em que apresentada, da religião ou da escola que a apresenta. Caso contrário, as distintas explicações podem se tornar contraditórias. Tudo tem seu objetivo. A meditação pode ser praticada por diversos motivos, desde a simples concentração dos pensamentos até a busca pelo Minerva. Desde tempos antigos, as tradições orientais consideram a meditação como um passo em direção à libertação. Há praticantes da meditação que relataram melhora na concentração, consciência, autodisciplina e equanimidade. Segundo dicionários modernos, é vista uma prática onde o indivíduo utiliza técnicas para focar sua mente num objeto, pensamento ou atividade em particular, visando alcançar um estado de beleza mental e emocional. Vamos à prática. Como é que ela pode ser praticada? Rapidinho. A prática da meditação pode ter inúmeras variedades, quanto à postura do corpo, no caso é objeto de meditação. Qual postura? A meditação pode ser realizada sentada, em pé ou mesmo andando, variando pelo contexto onde é ensinada. A posição sentada é adotada normalmente por ser considerada mais fácil, onde o corpo se encontra em repouso, mas ainda alerta. A famosa posição de lótus se definiu muito como sinônimo de meditação por ser usada no yoga como uma posição ideal de meditação, onde mantém o corpo estável, mas pode ser difícil de alcançar e não é recomendada caso traga desconforto ou distraia o praticante
do objeto de sua prática ou técnica. Inúmeras posições de meditação podem ser usadas como de pernas cruzadas, de joelhos, o seiza, meio lótus, com uma perna em cima da outra, birmanesa ou etc. Na tradição budista, é comum se encontrar a prática da meditação andando, que é vista como uma postura onde se desenvolve a concentração em movimento, energia para a mente e vitalidade para o corpo. Quais os métodos? Tá? Em linhas gerais, pode-se descrever depois 2 grupos de técnicas de meditação. A atenção focada, compreender a concentração voluntária num objeto, respiração, imagem ou palavras. O outro tipo, monitoramento aberto, envolve uma observação não reativa de conteúdo da experiência que ocorre num dado momento. E assim dizer como pode, tempo, qual a duração? Normalmente não há tempo mínimo pré-estabelecido. Pode-se iniciar com um período de poucos minutos e, conforme como vai se aperfeiçoando, esse tempo pode aumentar até ir horas, dias ou, em casos excepcionais, até 21 dias. Olha lá a loucura que é. É importante ressaltar que a frequência da prática também influencia muito o resultado. Conforme mais a prática, mais resultado, objetivando o seu resultado. O aprendizado. Nas tradições espirituais ou religiosas de meditação, o professor realizado é aquele que consegue ensinar o aprendiz em silêncio, através de sua própria consciência interior ou pelo olhar silencioso, iniciação. Ele não precisa explicar exteriormente como meditar ou ensinar uma técnica especializada. Temos também a meditação e saúde. Historicamente, a meditação foi sempre usada e associada à prática espiritual e de autodescobrimento. No entanto, desde 1970, a psicologia e psiquiatria desenvolveram técnicas de meditação para diversos distúrbios psicológicos. Práticas de monitoramento aberto são utilizadas na psicologia para reduzir problemas mentais e físicos, bem como dependência química. Tá aí um bom motivo para você partir, um bom início, né? Bom conhecimento, partido você pode começar a perder vícios a partir da meditação. Olha só que beleza. Podemos fazer o quê? Mudar os pensamentos para nunca mais sentir ansiedade, eliminar todas as pendências, pensamentos inacabados e pensamentos respectivos que tiram seu sono. Não ser um provocador de ansiedade para aqueles que você ama. E criar uma blindagem mental para
ser imune à ansiedade. Deixar de ser escravo de sua mente. Como a sua mente vai trabalhar para você. Eu sou. Essa é a tradução de Atma Vichara, que também pode significar investigar. E buscar principalmente encontrar nossas raízes e o princípio, para que possamos desvendar a pergunta. Lembra lá quando eu perguntei? Quem sou eu? Então, meu querido, aí fica essa pergunta, se você quer realmente se desfazer de muitas coisas, a meditação é um dos primeiros passos para te ajudar a olhar para dentro, olhar para você mesmo, entendeu? Para que você possa realizar muitas coisas boas em sua vida. Medite, comece, preste atenção. Se você não sabe como começar, pergunta a alguém que tenha começo, que tenha início, saiba disso aqui. Mas o que é? Meditação é como você pergunta, eu não sei rezar. Não sabe rezar? Não. Olha, o primeiro sintoma para você entre não saber rezar e começar uma meditação. Fique calado por um bom tempo. O silêncio é uma oração. E o início de uma oração, o início do silêncio, é nada mais, nada menos do que uma meditação. Entendeu? Então, nós podemos, a partir desse princípio, começar a nos perguntar: quem sou eu? De onde vim? O que faço aqui? E para onde vou? Pergunte e olhe para dentro de ti mesmo, que várias respostas poderão te acontecer. E dentro disso tudo, você vai saber que vale a pena um tempo você falar contigo mesmo, tá? Então, nós vamos nos despedindo por aqui. A nossa fonte hoje é de origem da Wikipédia, aquela enciclopédia livre, tá? Gente, quando vocês quiserem saber de alguma coisa, busquem nessa Wikipédia, que, olha, ali tem uma abertura enorme da mente de cada um. E também usamos essas últimas frases de o método. Organize-se em 10 minutos. Isso é meditação. Organize-se em 10 minutos. E aqui nós vamos nos despedindo. Enquanto nós falamos de isso aqui para antes da despedida, vai lá, corra. Você gostou dessa palestra? Você gostou desse nosso bate-papo? Corra lá, inscreva-se, tá, e depois clica no sininho, depois que o sininho aparecer aquela janela, quantas vezes você clica lá em todas. E com essa aí, eu quero ser seu amigo. E amigo para essas coisas. O que é que há? Até lá, a próxima. Fui! Beleza!